Saudações a todos. Falávamos no áudio anterior sobre um capítulo encontrado no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, que foi elaborado no Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeles, que é um grupo que estuda a série psicológica de livros trazidos pela Joana de Ângeles e à luz da doutrina espírita. Então, esse grupo elaborou esse livro, Espelhos da Alma, e eles colocaram artigos, né? Cada um trazendo ali um determinado tema, analisando ali as colocações baseados todos nos ensinamentos da Joana de Ângeles. E nós começamos a ver e vimos a importância de empreendermos este mergulho no eu profundo, que é o self, né? O nosso self é o eu profundo. E não há como vencermos o nosso lado sombra. E o que seria o nosso lado sombra? Todas aquelas tendências, todos aqueles arrastamentos, todos aqueles impulsos que ainda temos que se desviam do que é bom, do que é saudável, né? Isso, esse lado sombra, né? É preciso não ser enfrentado, mas sim ser enfrentado, sim, mas de uma forma cordial. Então é preciso a busca de um processo de amadurecimento psicológico, emocional, para que consigamos fazer este mergulho num processo de autorrecuperação ou quantas vezes precisamos do apoio, né, de pessoas, de profissionais especializados para nos ajudar neste mergulho, né? E é isso que nós estávamos vendo no último áudio, mas vamos dar sequência já para aproveitar o tempo deste momento e dando continuidade então a esse texto que é justamente os desafios da jornada, Joana de Ângeles, né? Então vamos lá. Concomitantemente, a necessidade de dar vazão aos instintos agressivos que remanescem com força dominadora impõe o esforço para a superação dos seus impositivos, direcionando toda essa energia vigorosa para os campos da harmonia interna, da cultura, da beleza, do descobrimento da vida e do seu profundo significado existencial, né? Então, buscando ali o gancho com que falávamos anteriormente, nesse processo de autoiluminação, muitas vezes necessitamos, né, que nos empenhemos mais na busca desse processo de amadurecimento, dessa coragem psicológica para o autoenfrentamento. Ao mesmo tempo que temos que dar vazão, né, aos instintos agressivos. Aliás, deixa eu construir melhor. Ao mesmo tempo que, ao darmos vazão aos instintos agressivos que ainda remanescem em nós como força dominadora, porque muitas vezes ainda esse nosso lado agressivo, e considerando agressivo tudo aquilo que foge à harmonia, foge a um comportamento harmônico, foge a uma casa mental com pensamentos harmonizados. Então, tudo isso que foge e que vem, né, e que rompe como uma força dominadora, impõe o esforço para a superação dos seus impositivos. Então, nós temos que buscar aquilo que nos leva a termos determinadas reações. Falávamos anteriormente que aquele mergulho, quantas vezes podemos estar no estado melancólico que se instalou,
num estado depressivo, chegando ali ao fundo do fosso, né? Mas é preciso que aproveitemos esse estado íntimo doentio, deplorável, para buscarmos sim as causas que nos levaram a nos sentirmos desta forma. O que nos levou a entrar nesse estado depressivo, que se instala hoje de uma forma mais do que nunca, podemos dizer até pandêmica? O que nos levou a esse desencanto, nos trazendo esse estado depressivo? Só assim, nesse processo de autodescobrimento, porque mesmo tendo o auxílio de um terapeuta, o auxílio daqueles momentos que temos numa casa espírita, em que precedendo ali uma sessão, ouvimos uma palestra e durante a sessão ouvimos ali uma colocação, tudo isso nos leva a um processo que pode nos levar a um processo de aproveitamento, encetando, né? Começando aí um trabalho de autodescobrimento. Seja de que forma for, os recursos que busquemos, de um terapeuta que nos ajudará, né? De temas que nos levarão a reflexões, o fato é que temos que empreender essa jornada de mergulho na busca do eu profundo, na busca do self. Mergulhando nessas águas profundas do nosso eu, ou adentrando as florestas densas do nosso eu. E nisso, então, né, como está sendo colocado aqui nesse parágrafo, impõe o esforço para a superação dos seus impositivos, direcionando toda essa energia vigorosa para os campos da harmonia interna, da cultura, da beleza, do descobrimento da vida e do seu profundo significado existencial. Porque o objetivo de tudo isso, desse mergulho, da busca desse amadurecimento, é justamente retomar, alcançar, reencontrar o significado existencial das nossas existências. Somente assim faz-se possível a conquista da saúde integral, em que se apresenta o equilíbrio ego-self, sem as inquietações que os assinalavam antes da realização executada. Ressumando, os conflitos de comportamentos das vivências passadas, especialmente aqueles que se apresentam na área sexual como forma de insatisfação de viver, dificuldade de desenvolver a afetividade, as várias apresentações do medo, as crises de solidão e de ansiedade, torna-se impostergável o autoexame constante por meio da reflexão e do controle emocional que facultam compreender cada um deles, diluindo-lhes as garras dilaceradoras fixadas nos painéis da sensibilidade psicológica. Então, nós vemos aqui que as consequências de tudo isso, né? E como é frisado aqui, especialmente aquelas, né, que se apresentam na área sexual, elas podem levar a uma insatisfação de viver, dificuldade de desenvolver a afetividade, né? Quantas situações em que não conseguimos nos ligar afetivamente, em que não nos sentimos ali afetivamente atraídos, né? Nos sentimos sim atraídos fisicamente, mas não afetivamente. Isso não é natural. Então é preciso, com exceções,
Com certeza com exceções, porque sabemos que há, pelo que aprendemos, há pessoas muito equilibradas, sexualmente falando, que em determinada encarnação, por alguma razão, até dentro de um trabalho que pode ter até abrangências missionárias, por exemplo, ou nem tanto, mas dentro de um trabalho ou de uma razão qualquer que seja, dependendo ali das necessidades do espírito, mas em se tratando de alguém que ama profundamente e que não encontraria nas pessoas que estão no seu entorno, não encontraria aquilo que traz, né? Aquilo que traz já de experiências vividas, junto de alguém, né, que se desenvolveu um elo profundo, a ponto de fazer com que com essas pessoas, não que não tenham ali a atração fisiológica, porque isso é uma coisa natural em todas as pessoas que estão saudáveis, né? Mas aquele complemento da afetividade, né? Então, pode acontecer sim. Conhecemos nos nossos estudos, né? Relatos de espíritos que encarnaram e que preferiram, né, ficar ali afastados de uma comunhão sexual numa vida a dois, em função de naquela encarnação ter ali um propósito e por não estar junto, né, daquele ou daquela com quem gostará de novamente estar, né? Então, essas situações existem, foi só um parênteses, mas vamos retomar aqui, porque conforme eu li aqui, eu me lembrei dessa situação, mas vamos retomar. Aqui, né? Porque ele fala, especialmente aqueles que se apresentam na área sexual como forma de insatisfação de viver, dificuldade de desenvolver a afetividade. Então, no exemplo que eu trouxe, não seria dificuldade de desenvolver a afetividade, porque eu estou me referindo a casos de pessoas que trazem uma afetividade bastante acentuada. Então, não seria este caso aqui. E as situações, né? De várias situações de medo, crises de solidão, ansiedade, né? Então são constantes, nós percebemos que fazem parte aí dos painéis da sensibilidade psicológica que tem se apresentado de forma muito constante, né? Em muitos, nos tempos presentes, até em função de uma fase mais difícil, que já tivemos N oportunidades de abordar as razões. Condicionamentos vigorosos a que o self tem se acostumado, dando largueza de espaço emocional à sombra, tornam-se o que vulgarmente se denomina como uma segunda natureza, um estado de aceitação doentia, sem estímulos para a superação necessária, quão urgente. Então, o self vai se acostumando, né, a esses condicionamentos vigorosos, né, e essa segunda natureza, como é colocado, passa a ser aceita de uma forma doentia, sem estímulos. Então, isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar o que não é saudável. Não é saudável nós nos mantermos por um tempo exagerado num estado depressivo. Não é saudável. Não é natural, não é aconselhável, é altamente destrutível. É preciso que se faça alguma coisa,
é preciso que se busque, é preciso que se abra, os baús sejam abertos nesse mergulho e detectemos o que foi que nos levou, qual foi o descontentamento, a insatisfação. Vocês viram que a primeira colocação no parágrafo anterior fala da insatisfação de viver. Então, esses estados melancólicos, nostálgicos, como se falava, depressivos, eles precisam ser rebuscados para que percebamos qual foi a insatisfação, qual foi o descontentamento que nos levou a tal revolta, permitindo-nos passar a entrar num processo em que perdemos o prazer de viver. É uma revolta, é uma revolta. É preciso esse mergulho. O sentido psicológico da reencarnação, através do início de uma jornada nova no processo antropossociológico, é de alta relevância, caracterizado por metas não imediatas que se expressam como necessidade utilitarista para a comunidade, em vez de recurso libertador para a proposta de plenitude. Excelente colocação. Então, o que foi colocado aqui é que é preciso que entendamos o sentido psicológico da reencarnação. É preciso que partamos para uma metaparanoia, totalmente diferente da... Eu falei metaparanoia, desculpem. Metanoia, totalmente diferente da paranoia, né? Que são aquelas ideias repetitivas de perseguições que a pessoa fica ali naquele sofrimento todo, desenvolvendo aquele sentimento paranoico. A metanoia é justamente o contrário. É não se prender a determinados pensamentos e sim mudar. É a ação de mudar, é a ação de trazer novos pensamentos, novas ações, uma nova forma de ver, uma nova forma, um novo modo de enxergar a vida. Uma ação que muda a forma de enfrentar a vida, de sentir a vida, de viver a vida, se afastando daquelas mudanças imediatas, porque é muito comum, quando estamos nessas condições, eu vou colocar coisas no meu dia, né? Então, nos matriculamos nisso, naquilo, mais aquilo, enfim. E tudo isso, é claro que pode trazer ali uma motivação, sem dúvida nenhuma, mas não é este o caminho, não é apenas este o caminho. Se trata de uma mudança muito mais profunda do que apenas acrescentarmos coisas no nosso dia. Então, foi o que foi dito aqui. Essas metas não imediatas, né? Porque não é uma coisa que vamos acreditar que em seguida já estaremos com os resultados. Porque estamos fazendo um curso disso, um curso daquilo, vai dar um novo sentido às nossas vidas. Aquilo pode até nos empolgar, sim, né? Vamos entender. Nos matriculamos em alguma coisa, nos sentimos mais ali realizados, até com novas perspectivas, né? Aquilo de repente pode nos trazer a perspectiva de uma mudança favorável. Tudo isso compõe essas necessidades, mas não paremos nessas coisas que são de um resultado imediato. Trata-se de um recurso libertador para a proposta da plenitude. Precisamos buscar ali o que realmente é de alta relevância, né? A maioria dos membros da sociedade contemporânea, de certo modo, semelhante a outros do passado, é constituída por indivíduos fisiológicos, dedicados aos prazeres dos sentidos,
E quanto mais avançados em razão de algum insight psicológico, a busca daqueles outros de natureza hedonista, até o momento quando satisfeitos pelos que têm, pelo que podem dispor, tombam no desânimo, na perda do sentido existencial, né? Então, se buscarmos este caminho da satisfação dos prazeres dos sentidos, achando que isso pode compor uma existência, que a nossa existência será agradável se satisfizermos os sentidos através da prática dos prazeres que fruiremos, né, nessas buscas. Com certeza, esse entendimento da vida, né, compreendido dentro de uma natureza hedonista, que é justamente esse prazer imediato, nos entregarmos a tudo aquilo que nos dá um prazer imediato. Nos afastamos daquilo que pode nos dar um prazer mais adiante, como um esforço que fazemos para estudar determinada carreira, né? Nos esforçamos, é um período de esforço que nós vamos encontrar o resultado lá adiante, né? Nos esforçamos ali por vencermos um determinado vício que temos sofrido, mas sabemos, projetamos o resultado para quando conseguirmos nos libertar. Então é preciso que aprendamos a projetar os resultados para um tempo mais distante. Porque o hedonista, ele faz justamente o contrário. Ele se entrega a tudo quanto lhe traz um prazer imediato. E nisso os sentidos falam muito alto, os prazeres imediatos falam muito alto. E aquilo que exige um esforço maior, de espera, de esforço constante e contínuo para que se chegue a um resultado, abandona-se. É muito comum, né? Muito comum abandonar-se muitas coisas em meio do caminho, né? Então, é preciso que reflitamos sobre essas questões que não terminam por aqui, mas por ora fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! Na palestra online de hoje, nós vamos ler um texto que está no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier, e o espírito é Humberto de Campos. Capítulo 5, Os Discípulos. Então, discípulo, em linhas gerais, é quem estuda, é o aluno, é o aprendiz, é o aluno receptivo a ensinamentos. Então, Jesus tinha ali ao seu lado, de forma mais próxima, 12 homens que foram ali designados como discípulos. Vamos ver o texto de Humberto de Campos. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então, em todas as suas pregações, haviam ali diversas pessoas, milhares de pessoas que procuravam a ele, mas era necessário ter aqueles que receberiam de uma forma mais direta, mais detalhada, que testemunhariam ali situações para que no porvir pudessem ser aqueles que multiplicasse esse ensinamento, Como todo discípulo, Você tem um mestre, o discípulo, ele herda ali os conhecimentos e ele passa a propagá-los depois. Depois de uma de suas pregações do Novo Reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e dos seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Então não era ali para, como a gente poderia associar aí na nossa pequenez, pessoas
eleitas, sabe? Cada um tinha ali um papel importante, mas não eram pessoas de destaque, né? Como Humberto de Campos vai descrever aqui a seguir. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Vejam, teve todo um preparo para que Jesus estivesse na terra e teve todo um preparo para os espíritos que seriam ali contemporâneos. Pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos decisões, né? E não seria diferentemente com eles. Eles teriam que suportar ali provações, necessidades, dificuldades, né? Que nós sabemos que foram muitas ali para o seu proveito, né? O proveito pessoal, a elevação moral de cada um. Mas de fato eram pessoas receptivas, né? Que poderiam e teriam todo um potencial de acertar. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado Ozelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, no qual vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Vejam, a personalidade de cada um de nós, né? Quando estamos reunidos em grupo, acontece, né? Esse tipo de coisa, né? Começa ali um querer se impor ao outro, ali o nosso orgulho, a nossa vaidade, e não seria diferente deles, né? Situações ali de dificuldades, de opiniões, né? Não existe isso entre todos, né? Quando se reúne algum grupo de pessoas, sempre tem esse debate. Então, isso acontece no trabalho, isso acontece na sociedade, isso acontece dentro dos lares, né? Essas tendências que cada um de nós trazemos, a personalidade que cada um tem. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre o surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava a sabedoria maior, um campo do evangelho, né? É aquilo também, né? Eu fico imaginando, que estavam de posse ali de uma verdade, mesmo sendo pessoas muito simples. Isso aflora, né? Quando a gente está em contato com alguém, com um mestre, né? Tem essas dificuldades mesmo, e não seria diferente com os discípulos. Então, aqui Humberto de Campos, para, né, concluir, ele fala que Levi e Judas prosseguiam nas suas atividades, né? E se reuniam diariamente ali com os demais. Os outros 10 viviam constantemente com Jesus, né? Então estavam mais ali próximos, o tempo inteiro com Jesus. A seguir, ele vai relatar ali um diálogo, né? Que as primeiras instruções, as primeiras recomendações do mestre direcionada a esses 12. E isso acontece na casa de Simão Pedro. Então, vamos ver. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações
que lhes competiam concretizar. Então, são recomendações importantes que o mestre passou diretamente a eles, orientações, recomendações. Algumas delas são muito conhecidas, né? E façamos o exercício, então, de nos colocarmos, de ouvirmos cada uma delas e colocarmos em nossas vidas pessoais, porque elas servem para nós, né? Nós não somos discípulos de Jesus? Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, já desde o princípio, muito claro, muito direto, né? Alerta ali, lutas, dificuldades. E aquilo tudo seria, né, e é para aqueles que estão dispostos. Então, são caminhos difíceis, né? Ficar longe dos interesses fáceis, inferiores, passageiros, né? Aquela satisfação ali momentânea que muitas vezes nós buscamos, né? Aqueles interesses para uma satisfação imediata, sem a luta. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Então, não devemos, uma grande amiga me fala isso, não perder tempo com distrações, né? Saber escolher quais batalhas nós devemos lutar. Então, eles estavam ali com uma missão, então não podia ficar perdendo tempo com contendas, com brigas, com discussões que não levariam a nada, porque muitos que estavam envolvidos nesse contexto, né? Não podemos esquecer ali os judeus, eles não estavam dispostos, eles não estavam com o coração aberto a receber o reino de Deus. Então, para que perder tempo com eles, né? Eles tinham que sim buscar aqueles que estavam ali sedentos de amor, de vida, que é o que vem a seguir. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Havia muito a fazer, né? Muitos necessitados. Esse era o trabalho de caridade, buscar esses que estavam necessitados. Reúne convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Né? Então eram solos ali prontos, pessoas mais maleáveis, que estavam ali precisando de apenas uma palavra para se colocar de novo no caminho, para acender a luz da esperança em si, porque Jesus nos ilumina, né? Nós temos que nos iluminar. Então, para os discípulos, Jesus recomenda, busque essas pessoas. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então vamos lá. Há aqui uma nota que fala que na época que essa obra foi escrita se usava o termo leprosos, mas que hoje ele é tido como um termo pejorativo e preconceituoso, né? Então, é o mal de Hansen ou hanseníase, né? Que temos que falar. Então, feito esse esclarecimento, vejam, aqueles que estavam ali enfermos, à margem da sociedade, né? Os leprosos, né? Os hansenisianos, eles ficavam abandonados, segregados, né? Mesmo aqueles que tinham muito dinheiro, se contraíssem a lepra, eram tidos como tinha que se afastar, a família abandonava, né? Então eram pessoas que necessitavam de todo amor, de todo amparo, né? Pessoas que estavam ali na desilusão do mundo,
desamparadas, sem esperanças. Eram essas que teriam que ser buscadas, esclarecidas, resgatadas de suas trevas interiores, né? E aí a recomendação, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então eles tinham essa capacidade, né? Então eles tinham que praticar a caridade sem cobrar por isso. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os mais simples, né? Então é dos simples, dos humildes, né? Não ter aparência, porque muitas vezes hoje pessoas se destacam ali pelo aquele envoltório, pela aquela aparência, aparenta ser bom, aparenta ser inteligente, aparenta ser a pessoa portadora da solução, mas às vezes não é. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Então, a cada dia ali, né, basta o seu mal. Então, tinha que ter o necessário para o seu sustento, para se alimentar. Tanto é que em muitas situações é relatado, né, que eles chegavam ali nas aldeias, nas cidades, e aí eles iam buscar o que comer, né? Iam buscar uma coisinha, a água ali para eles poderem se refazer da viagem. Então, eles não carregavam nada nem mesmo para não despertar nenhum tipo de cobiça, né? Nem dar um mau entendimento. Isso é importante, né? Que ali eles estavam de bom coração, de boa vontade, não buscando nada em troca. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparte as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retirei. Então, ali eles seriam ali instruídos, intuídos, e buscariam, seriam ali conduzidos àqueles que necessitavam, né? Magneticamente, né? Falando, eles saberiam quem eram as pessoas que precisavam, né? Que buscassem a ajuda do céu. E esses tesouros do Evangelho que Jesus estava compartilhando com eles. Então, eles poderiam, né? Compartilhar essas bênçãos com todos. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Eu até fiquei pensando, né? Hoje em dia é tão difícil, né? A gente ter gratidão, a gente chegar numa casa e ter esse pensamento de equilíbrio elevado, sem cobiça, sem situações ali de críticas. Pensemos nisso, né? Nessa recomendação. Saudar uma casa com amor, aqueles que lá vivem. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Então, ser grato pela oportunidade de pregar o Evangelho, não se aborrecer junto àqueles que, né, por algum motivo não quisessem ouvir essa palavra ou abrigá-los, né, respeitar o momento do outro, né? A verdade do outro, a situação do outro, com amor, sem querer impor nada. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés. Isso é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Então, é um trabalho aqui de paciência, né? E para nós, nos dias de hoje, quantas vezes, né? A gente sai ali reclamando, propagando uma dificuldade daquela pessoa que não concorda conosco, que não pensa como nós. E a gente fica ali nutrindo essa situação, né? Esse pensamento difícil, essa ideia fixa. Então, o que Jesus fala, deixe, né? Respeite, não se contamine. Vá atrás daqueles que querem. E esqueça. É isso que nós temos que lembrar, né? Esquecer ali situações, ofensas que nos são dirigidas. Esquecer. Deixar. Não entrar na mesma sintonia.
Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então, eles tinham que estar ali alertas, porque no meio do caminho teria de tudo, né? Não teria como ser direcionado somente àqueles que necessitavam e que queriam ajuda. Eles estariam ali, sim, enfrentariam confrontos, enfrentariam solos não férteis, agressividades, perseguições, né? Então, eles tinham que ser simples como as pombas e ter prudência, né? Jesus não iria mandar ninguém ali para ser açoitado diretamente, para ser ali perseguido. Não, não. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Né? Tudo isso iria acontecer, né? Mas era necessário ter cautela, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, são todos homens e todos tinham ali suas dificuldades, né? Então, ali de acordo com os costumes, com as tradições, com crenças, eles seriam ali julgados. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa, né? Então, ele estava prevendo o futuro que de fato aconteceu, né? Então, eles já seriam firmes, teriam que ser firmes. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Estava já dentro deles, né? Todos esses testemunhos, esses exemplos, esses ensinamentos estariam dentro deles e no momento certo, né? Eles seriam ali e fora o amparo, né? De Jesus e de tantos outros espíritos valorosos que estariam ali ao lado deles nesses suplícios, inspirando, fortalecendo, envolvendo amorosamente para que eles testemunhassem e vencessem as provas. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará a morte do próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Seriam lutas diárias até o último momento. Não seria fácil. Jesus não prometeu facilidade a eles. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Então, Jesus estaria ali dando o amparo, a sustentação, assim como ele nos dá. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor, né? Então, ele mesmo, né? Ali, algum tempo depois, iria ter testemunhos cruéis, difíceis, né? Então, o mestre, né? Como está aqui colocado, né? O discípulo não é mais do que o mestre. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo bem triunfará, né? A fé, não podemos temer. E ele falou claramente a esses 12, não temais. O que vos ensino em particular, difunde-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados, né? Então, eles seriam multiplicadores, né? Eles estavam ali num fórum particular, na casa de Pedro, mas eles
teriam a missão de divulgar as massas. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Isso é fato. Né? As conquistas morais ninguém pode aniquilar. Né? O que fica aqui são as conquistas materiais. Né? Pode-se matar o corpo, mas o espírito sobrevive e leva seus méritos. Né? Ele não se cala, né? Porque tinha essa coisa de vamos matar para acabar. Não. O que era verdade, o que é verdade, não se cala. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, as dificuldades da terra é que mergulham a alma no inferno da consciência. Os nossos erros. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Deus sabe de tudo. Deus tudo provê. Não temais, pois, porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Então, se a natureza, se tudo existe de forma magnífica e harmônica, por que seria diferente com nós, filhos de Deus? Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Em função do tempo, a gente termina a leitura por aqui. Há um outro trecho pequenino que eu recomendo a vocês darem uma olhada, onde tem um diálogo ali importante com Judas Iscariotes, né? Que ele era mais ali ligado a essa questão da matéria. Então, boas reflexões a todos, né? Sejamos os discípulos fiéis, sigamos as recomendações do Mestre. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.